Fala, guarda-vidas! Seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai aprofundar o entendimento sobre a recuperação de afogados. Eu sei que diversas pessoas que vão assistir essa aula dá aula para guarda-vidas ou então não dá aula, mas quer se aprofundar muito para poder fazer um trabalho de qualidade e vai aproveitar essa oportunidade aqui do ciclo EAD, não só para dizer que fez e fazer de verdade, né? Então, espero alcançar uma transformação na sua vida através desse conhecimento, tá? Para que a gente entenda todo esse universo que é em torno da RCP, a gente tem que saber que isso não surgiu da cabeça de ninguém. Existem diversas instituições que estudam a RCP e os graus de afogamento, e a maneira com que a gente conhece, às vezes a gente foi apresentado já para esses 6 graus de afogamento há muitos anos. Vai fazer 20 anos, né? Esse ano faz 20 anos que eu trabalho com salvamento aquático. Então faz 20 anos que eu sei que são 6 graus de afogamento. E aí o que acontece? Eu sempre achei que assim fosse no mundo inteiro, mas não é. Recentemente eu fiz um curso entre os instrutores da América Latina e eu percebi que só o Brasil adotava essa doutrina. E quando eu fui escrever meus livros sobre a RCP, eu vi que as pessoas no restante do mundo que utilizam essa doutrina, quer dizer que pegaram daqui, porque surgiu aqui. E agora a gente vai entender como isso é inteligente. A tendência é que todos os lugares do mundo, conforme vão estudando, vão adotar essa doutrina aí dos 6 graus de afogamento, porque é muito bem pensado. E às vezes a gente está tão acostumado a ver essa doutrina dos 6 graus de afogamento e a gente acaba não entendendo o porquê de cada grau. Mas cada grau ele tem um marco importante na fisiopatologia do afogamento. E aí a gente vai entender. Mas para que essa aula fique mais dinâmica, eu vou dar alguns materiais para vocês pesquisarem também, para vocês verem como é legal. Vamos aqui no computador que eu vou mostrar para vocês uma parada massa. Então, entra lá no oráculo, né, do Dr. Google lá, e clica aqui e pesquisa por ILCOR. E dá um Enter. Aí, pode ir nesse primeiro link aqui já. A ILCOR é a organização que trabalha com a RCP, trabalha com o coração em tudo, né? E aí o que acontece? A ILCOR, ela dita as prioridades, o que é princípio. E aí essas outras associações que tem aqui, eu vou até jogar aqui essa bolinha mais para cima aqui. Eita, já fiz coisa errada aqui, né? Deixa eu colocar aqui essa bolinha mais para cima para vocês verem todas elas aqui. Então aqui você tem a que é mais conhecida para nós aqui, American Heart Association. Você tem aqui a ASEANCOR, que ela é a organização que regula ali na área da Nova Zelândia. E aí você tem aqui no Canadá, você tem aqui na Europa, na Ásia, na África do Sul. Isso aqui não sei onde é, deixa eu ver. Não sei onde é, mas entendeu, né? Tem todas aqui. O que eu quero que vocês entendam? Cada uma, deixa eu colocar a bolinha aqui para baixo de volta. Cada uma dessas organizações aqui, elas vão tratar o afogamento, a RCP, de uma maneira uma diferente da outra. Então, o que elas vão tratar diferente são as preferências. Cada uma vai ensinar de um jeito. E aí, só que os princípios são os mesmos. Todas vão ensinar que a primeira coisa é segurança. Depois elas vão ensinar que você tem que abrir as vias aéreas. Depois tem que ter uma boa ventilação. Você tem que separar os casos de cardiogênicos e os casos de hipóxia. Isso é o que? Princípio. Todos os princípios são iguais. As preferências, que é a maneira com que vai ser ensinado, são diferentes. E você que é um estudioso da área e quiser se aprofundar, pode clicar em cada botãozinho desse aqui que vai direto lá para o site deles e aí você vai ver quanto material legal que eles têm. E aí o céu é o limite. Mas vamos entender um pouco o protocolo que está no Bombeiro de Santa Catarina hoje. O bombeiro ele tem autonomia para fazer o seu próprio protocolo. Só que, imagina comigo, um protocolo de atendimento exige muito trabalho, muita dedicação e estudo. E o bombeiro tem diversas outras áreas para poder colocar sua energia. Não tem tempo suficiente para colocar energia no estudo da RCP. Então o que ele faz? Ele pega protocolos que são mundialmente conhecidos e utiliza desses protocolos como referência para o protocolo interno. E aí, o que a gente tem que entender? Quando a gente vai buscar esses protocolos, não pega só uma referência, pega diversas referências. E aí é onde a gente às vezes começa a ter algum tipo de conflito de informação. Porque quando a gente está falando de paradas cardíacas
com origens cardíacas, né, cardiogênicas, a gente vai pegar o protocolo da American Heart Association. E quando a gente trabalha as paradas cardíacas de origem de hipóxia, como é o afogamento, a gente pega atualmente agora a Sobrasa. E a ARRA também já está começando a referenciar a Sobrasa, tá? Próximas atualizações aí, acho que já vai vir o protocolo da Sobrasa praticamente pronto para a ARRA também. Mas o que a gente tem que entender? Que uma coisa é atender paradas cardíacas de origem cardiogênica, outra coisa é atender paradas cardíacas de origem de causas especiais, que no caso é o afogamento. E aí a gente vai entender passo a passo por que de cada informação dessa coisa magnífica que criaram, que foi a separação dos 6 graus. Tá? Então, como eu falei para vocês, os princípios, o princípio ele é a segurança, então lá todo o nosso algoritmo de dimensionamento da cena, avaliação primária, avaliação secundária e avaliação continuada que a gente tem dentro da nossa instituição, lá no APH, ele é orientado nos protocolos mundiais. E esses são os princípios não são mudados, beleza? Quando a gente vai lá colocar o paciente com a cabeça para o sul, né? Amigo, estímulo doloroso, não respondeu, vítima inconsciente, tudo isso é o quê? Princípios. Então a gente tem que sistematizar isso para poder entregar um protocolo de qualidade. Mas voltando para o grau de afogamento, porque isso não é uma aula de APH, o primeiro grau de afogamento. Pessoal, olha que parada massa demais. Porque o primeiro grau de afogamento ele se caracteriza com tosse. Mas a vítima ela não vai tossir para tirar a água, não é voluntário, é uma resposta reflexa do organismo a um agente externo que está entrando na via aérea. Então, se caracterizou tosse, se a vítima tossiu, quer dizer que entrou água na via aérea. Foi um pouquinho? Não sei. Foi bastante? Não sei. Mas entrou, por quê? Porque a tosse ela é uma resposta reflexa, a pessoa não quer tossir. E ela não tem como deixar de tossir também. Se entrou água, ela vai tossir. E aí aqui vai, né? Quem é instrutor de guarda-vida sabe que você já passou por esse grau de afogamento várias vezes, você já fez diversos alunos passar e você sabe que o limite é quando ou fica inconsciente ou tem espuma. Não, brincadeiras à parte, mas você sabe que é muito comum você aspirar líquido e essa tosse vir como resposta reflexa. Só que agora olha só que parada massa demais. Você não sabe a quantidade de água que entrou na via aérea. E aí, agora a gente vai começar a pensar sobre o segundo grau de afogamento, que é pouca espuma na região da boca e do nariz, e aí a gente vai remeter um pouco lá no combate a incêndio, onde a gente tem a tríade da espuma. Para poder formar a espuma, nós temos que ter o quê? Um líquido gerador de espuma, a água e a agitação mecânica. Essa é a tríade da espuma. E é exatamente isso que acontece nos alvéolos pulmonares. Os antigos sempre falavam, né? É melhor que a criança nasça de 7 meses do que de 8. E aí por quê? Mas 7 meses ela está mais prematura. Mas é porque no 8º mês é desenvolvido o surfactante pulmonar, que é o líquido surfactante, depois a gente vai entender um pouquinho mais ali sobre os alvéolos pulmonares, que ele vai dar a capacidade dos alvéolos pulmonares expandirem, né? E aí o que acontece? Com 7 meses, essa criança ainda não formou esse líquido, então eu consigo ir lá e fazer ele de maneira artificial. Com 8 eu não sei. E aí eu posso fazer uma superdosagem ou eu posso deixar de fazer a dosagem e essa criança vai ter problemas respiratórios. Mas o que eu quero dizer com isso? O líquido surfactante mais conhecido que nós temos é o detergente. Então ele quebra a gordura. Pensa que a gente tem que entender um pouquinho sobre como funciona os alvéolos pulmonares. Pensa da seguinte maneira. Pensa um caninho de ferro e aí ele é bifurcado. E aí tem 2 bexigas. Um em cada ponta, preso. Se eu soprar esse caninho de ferro, na minha cabeça, elas vão encher junto, né? Mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona. Por quê? Porque a força elástica de uma bexiga, ela é diferente da força elástica de uma outra bexiga. Então, as duas elas vão encher primeiro, mas depois elas vão ter uma resistência. E se eu continuar soprando, uma vai romper a resistência primeiro que a outra. E daí o ar que está naquela que não rompeu a resistência vai para esse. Por que isso não acontece com os alvéolos pulmonares? Porque se você for pensar nos alvéolos pulmonares, você tem lá as árvores brônquicas e várias bolsinhas dessas, bolsinhas elásticas dessas. É porque ele é composto de 3 estruturas. A primeira estrutura é essa estrutura elástica. Internamente, ele vai ter um líquido surfactante junto com água para poder formar um espaço e que quando o ar entra ali, ele consegue expandir todos ao mesmo tempo. E aí esse líquido surfactante, ele é feito para isso, para poder
trabalhar dentro dessa estrutura, que são essas 3 estruturas que compõem os alvéolos pulmonares, para ele poder fazer a expansão e, consequentemente, fazer a troca de gás, que é a hematose. E aí conseguir tirar o CO2 da corrente sanguínea e colocar o oxigênio. Entendeu que legal? Só que o que acontece? No grau 1 de afogamento, a vítima está lá nadando na posição tipo zumbi, né? Depois eu vou até explicar umas coisinhas legais ali que tem nas fases de afogamento, mas isso vai ser lá no grau 6. E aí ela vai tentar respirar e aí a água entra na boca. Daí ela tem 2 opções. Ou ela vai engolir essa água, né? Como se ela fosse tomar água, ou ela vai cuspir. Enquanto ela estiver consciente. Daqui a pouco ela vai tentar respirar, abriu o epiglote, essa água entrou dentro das vias aéreas e tossiu. Incomodou. Só que a gente vai aumentando a quantidade de água que está entrando nas vias aéreas e essa água vai indo até lá nos alvéolos pulmonares, lá na árvore brônquica e começa a reagir com essa estrutura dos alvéolos pulmonares, onde tem água, onde tem o líquido surfactante e onde tem essa bolsinha elástica, que são os alvéolos. E aí essa agitação mecânica vai fazer o quê? Vai começar a gerar espuma. Agora olha que parada doida. Imagina a distância que tem entre o pulmão, lá no finalzinho, lá na árvore brônquica, até chegar aqui, ó, é uma distância considerável. E aí quando a gente fala em grau 2 de afogamento, é só um pouquinho de espuma que tem na boca. Não, mas pensa da seguinte maneira. Toda essa área aqui, ela tem que estar com espuma para a espuma poder chegar até aqui. Então, ele pode ter tido pode ter sido agravado a lesão, pode ter tido uma lesão grave ali, ter entrado muita água dentro do pulmão, só que até chegar aqui e também a movimentação acabou que não percebeu. E aí eu vou dar um quadro clínico agora para vocês, que aqui se fala pouco, mas nos Estados Unidos falam muito, que é sobre o quase afogamento. Se você for pesquisar, lá ele tem esse termo, quase afogamento. Que é o quê? A pessoa passa por um episódio de quase afogamento, porque lá eles não classificam os afogamentos em graus, então o afogamento lá é o óbito, né? E aí, ele passou por esse episódio de quase afogamento, ele não foi para o médico. E aí ele morre depois de 2 dias. Tem diversos relatos sobre essa situação. Por quê? O que aconteceu? Essa pessoa passou por esse momento muito difícil, a água entrou nos alvéolos pulmonares, agrediu o pulmão, ela teve uma lesão pulmonar e aí aqui vai uma sacada bem massa sobre os graus, sobre a diferença entre afogamento em água doce e água salgada. Pensa da seguinte maneira. A grande diferença é que na água salgada existe o sal, na água doce não tem. Esse sal, ele vai mudar, né, modificar toda a estrutura do sangue. Por quê? Lembra que eu falei lá que essa água vai nos alvéolos pulmonares e os alvéolos pulmonares é o que faz a hematose? Imagina se essa bolsinha está cheia de sal. O que vai acontecer? O sangue vai continuar passando por ali, só que daí agora vai ter sal na corrente sanguínea. Então essa vai ser a grande diferença. Porque daí quando ele tem sal ali nos alvéolos pulmonares, ele vai ficar ressecado. E aí quando não é salgado, quando é água normal, né, água de rio, o que acontece? Ele não resseca, mas ele cria um edema. Mas as duas maneiras faz com que não aconteça a troca de gás. E aí essa manifestação, essa patologia, ela demora de 6 a 48 horas para poder se manifestar. E aí como que ela vai se manifestar? Vai ser muito parecido com uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou uma... sabe aquela doença que o cara fica com pianço, que a galera fala, sabe? Não é esse aí que eu queria falar. Depois eu lembro e eu coloco aí para vocês. Pneumonia. Vai ser muito parecido com pneumonia. E aí a pessoa vai começar a ter a respiração, ela vai ficar com sibilos, vai ficar ronquidão assim, e isso vai demorar quanto tempo para se manifestar? De 6 a 48 horas. A gente estabeleceu como protocolo 24 horas, porque nessas 24 horas você já consegue perceber se vai ser uma lesão, se vai ser grave ou se dá para recuperar. Por isso que no grau 2 de afogamento, indiferente se for água doce ou se for água salgada, a gente sabe que ele vai levar esse tempo para poder se manifestar. Entenderam? E aí quando a gente vê lá no grau 1, a vítima teve só tosse. Entrou, é um marco importante, entrou água na via aérea, beleza. No grau 2, eu já sei que entrou uma quantidade considerável de água.
E se entrou, teve uma lesão pulmonar. E se teve uma lesão pulmonar, essa vítima ela não consegue fazer a hematose de maneira correta. E aí eu vou ministrar oxigênio para ela para que essa troca de gás, o oxigênio entre na corrente sanguínea o mais rápido possível. Só que eu não preciso colocar 15 litros por minuto, porque se ela ficar muito tempo 15 litros por minuto ali, ela vai narcosar, vai ter uma quantidade grande de oxigênio na corrente sanguínea dela. Então eu faço baixo. Eu ministro 5 litros, que é o suficiente para ela poder se manter durante esse período de 6 a 48 horas ali, né, para a gente conseguir entender o que vai acontecer com ela e saber qual foi o real dano pulmonar. Conseguiram entender a diferença entre o grau 1 e o grau 2? E aí uma coisa que a galera acaba não olhando, olha só pelo grau de afogamento, mas esquece que ali é um ser humano e não existe só afogamento na praia. Às vezes essa pessoa, ela entrou na corrente de retorno e ela foi arrastada pela corrente de retorno, ou ela caiu num rio e caiu num fosso dentro do rio, e ela passou por uma carga de desespero tão grande, ela fez tanta força que ela saiu em estado de choque. Ela nunca passou por uma situação de quase morte, ela está impressionada. E aí, beleza, não tem espuma, trata ela como se não fosse nada. Não, gente. Beleza, não foi afogamento, mas essa vítima, ela passou por uma situação que ela nunca passou na vida dela. Ela precisa o quê? Ela precisa de atenção, ela precisa de cuidados para esse choque psicogênico, não ter uma crise conversiva, e aí você tem que ter esses cuidados também. Então a gente não está falando só de afogamento, sem falar do caso de hipotermia também que ela pode ter. Entenderam? Então, por mais que seja simples, beleza, só 1 grau de afogamento, tá no grau 1 de afogamento, só teve tosse, beleza, não classifico como afogamento, mas a atenção que eu tenho que dar para ela, a empatia, o cuidado que eu tenho que dar com ela para saber da situação como um todo. E aí, beleza, já consegui identificar. No grau 1 de afogamento, ele se manifesta como uma resposta reflexa do corpo à entrada de água, que ela é a tosse. E aí, entre o grau 1 e o grau 2, tem uma certa distância, uma distância grande, porque tem que entrar uma quantidade de água considerável dentro dos alvéolos pulmonares para reagir com os alvéolos pulmonares, o líquido surfactante, fazer essa espuma gerar essa espuma de maneira mecânica até chegar na boca e começar a ter essa espuminha pequena que a gente fala, não, é só 1 grau 2, é só 1 grau 2. 1 grau 2 causa uma lesão que essa pessoa pode morrer depois de 2 dias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí qual que é o procedimento que eu tenho que fazer para um para outro? No grau 1, beleza, ela teve essa resposta reflexa ali, só que, cara, sinceramente, a gente tem isso direto, né? Quem é nadador, quem nada sabe, pô, você tá nadando, de repente vem uma onda, você engole a água ali e fica tossindo. Beleza, se afogou, mas continua indo embora. Só que daí no grau 2, vocês percebem que ele já pode ter uma lesão pulmonar. E quem tem esse conhecimento sobre tudo isso é você como especialista, é você como uma pessoa que trabalha na área. Ele não vai imaginar nunca que isso pode acontecer com ele. Então, a sua responsabilidade social é indicar para ele, falar assim, não, peraí, eu sei que você quer ir para casa, eu sei que você está cansado, está com medo, mas eu vou chamar a ambulância e vamos deixar você em observação lá no hospital, pelo menos por 24 horas, porque pode acontecer isso, isso e isso. E aí, você vai fazer o rato, repouso, aquecimento, tranquilização. E quando eu falo em repouso, pessoal, eu estou falando na parte mais importante do atendimento ao afogado. E eu estou falando ele em todos os graus, tá? Todos os graus de afogamento. E aí, às vezes, a gente pensa lá, não, vou colocar a manta térmica no grau 2 para a vítima ficar bonitinha, encolhidinha lá. Beleza. Mas lá no grau 6, quando a gente estiver fazendo a reanimação cardiopulmonar, o sangue ele é responsável pela temperatura do corpo. E se eu conseguir colocar uma manta térmica e fazer a compressão torácica em cima de uma manta térmica, essa vítima, a chance de voltar é muito maior. Então, o que a gente vai fazer? Quando eu falo em repouso, eu vou já... Repouso, aquecimento e tranquilização, é isso que eu vou fazer. Eu vou cuidar. Por que é tranquilização? Porque eu vou cuidar para que essa vítima não tenha um choque psicogênico e converta numa crise conversiva. Porque ela está assustada. Eu vou fazer um aquecimento nela para que ela não entre num quadro de hipotermia ou para que ela consiga, né, depois a gente vai ver que é o ROSC, o retorno espontâneo da circulação, não é no caso do grau 2, mas que ela consiga ter essa circulação o melhor possível, porque a circulação sendo feita de maneira adequada, o que acontece? Ela consegue fazer hematose de maneira adequada. Isso vai fazer com que ela retorne o mais rápido possível. Então eu sou obrigado a tranquilizar essa vítima para que ela não tenha uma crise conversiva, para que ela não tenha um choque psicogênico. Eu sou obrigado a aquecer ela para que ela não tenha uma hipotermia. Então, e promover o repouso. A posição lateral de segurança sobre o lado direito ela foi muito questionada durante muito tempo por causa das questões do peso sobre a veia cava. Já vou explicar para vocês. Eu vou explicar lá no grau
no grau 3 e grau 4, e daí já falo sobre a grávida. O que eu preciso entender? Que o rato, repouso, aquecimento, tranquilização e oxigenoterapia é fundamental para a recuperação dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela vai... Beleza, você vai ter contato com ela durante 1 hora, talvez. Só que ela tem uma vida depois para seguir lá para frente. E dependendo do atendimento que você faz aqui, ela pode ter um dano pulmonar que poderia ter sido amenizado ou mitigado pelo seu atendimento. Então há uma responsabilidade, não só como ela entra no hospital, mas como ela vai sair do hospital. E aí tudo isso depende do teu atendimento. Beleza? Então, no grau 1, resposta reflexa é a tosse. No grau 2, temos pouca espuma na região da boca e do nariz. E agora, o grau 3 e o grau 4 de afogamento, pessoal, eu vou deixar para a próxima aula, porque senão isso aqui vai ficar muito grande. Mas é animal. É animal. Para quem gosta da parada, vocês vão ver que a próxima aula vai estar animal. Te espero lá. Valeu!